E o PIB da agropecuária registrou uma alta de 21,6% no primeiro trimestre deste ano, frente ao quarto trimestre do ano passado. O crescimento do setor foi impulsionado principalmente por uma safra recorde de grãos, em especial a soja. Então, para analisar a importância desses números e a contribuição da agropecuária para a atividade econômica do país, eu vou conversar a partir de agora com o Iago Travagini. Ele é head de proteína animal e analista da Agrifato, a quem eu agradeço demais pela participação. Iago, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Daniel. Sempre um prazer falar com vocês aí da Jovem Pan. Tá certo, muito bem. Para começar, como avaliou os números do PIB para esse primeiro trimestre? A alta veio, inclusive, acima do esperado, né? E mais uma vez o agro performando muito bem, uma alta que superou os 21% sobre o período anterior. Agora, como eu mencionei no enunciado, além dos grãos, quais outros fatores acabaram ajudando o setor neste início de ano? Bem, esse resultado aí é correspondente ao primeiro trimestre de 2023 e o que a gente vem acompanhando aí, né, nesse período do primeiro trimestre de 2023 foi o crescimento principalmente da soja, do milho, cana-de-açúcar teve um bom desempenho, a gente teve o fumo também com bom desempenho e na parte da proteína animal, eu acho que o maior destaque veio da parte do suíno, né? O suíno teve, além de uma produção maior, a gente teve preços melhores em comparação ao primeiro tri do ano passado. No contexto generalizado da agropecuária, né, a gente consegue observar que tem avançado bem ano após ano. O ano de 2022 foi um pouco fora da curva, né? A gente teve um desempenho pior ali no primeiro tri de 2022 e por isso esse avanço tão grande agora no primeiro trimestre de 2023, por conta dos problemas climáticos, tá? A gente teve problemas climáticos que afetaram a produção de soja no primeiro tri de 2022, mas o resultado melhora agora com o clima favorecendo. A gente consegue ver um resultado muito bom, principalmente da cultura de soja, favorecendo tanto a geração de riqueza aqui, quanto a exportação para fora do país e mais entrada de dólar. Então, esse primeiro tri de 2023 corresponde a um bom momento do que foi feito no ano anterior, né? No ano de 2022, com produção boa, chuvas boas e, consequentemente, preços que naquele momento, ali durante o ano de 2022, deram margem para que o produtor travasse a patamares melhores, digamos assim. Agora, para além das análises técnicas, nós tivemos um início de ano um pouco turbulento, sobretudo em relação às falas do presidente Lula, que chegou a associar o agronegócio ao fascismo, percebendo a besteira que fez, ou alertado por algum auxiliar, voltou atrás, disse que não estava generalizando. Pois bem, diante dessa situação, a boa performance até aqui do setor agro nesse primeiro trimestre, como você bem mencionou, tem a digital do governo, é mais a continuidade do governo passado e o que nós podemos esperar para os próximos meses e também o resultado da safrinha? Bem, eu correlacionaria muito pouco com o que aconteceu tanto nesse curto prazo, nos últimos 3, 4 meses, quanto o que aconteceu no ano passado. Eu preparei até alguns números aqui até para falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a agropecuária, né? A gente teve aí, nesses últimos 10 anos, um avanço da agropecuária de mais de 8 vezes, né? O valor de produção de PIB, tá? O PIB da agropecuária desde 2013 cresceu 8 vezes em relação ao número de 2013. Se eu pego a indústria nesse mesmo período, o crescimento foi basicamente a metade dessa expansão da agropecuária. Então, a agropecuária vem evoluindo, apesar dos problemas políticos e de todos os problemas que cerceiam aí a economia brasileira. A gente tem conseguido avançar tanto em produtividade, ou seja, a gente está conseguindo produzir mais em menos terra, quanto em áreas exploráveis, né? Então, acho que o que a gente está vendo agora é em função de um trabalho que já vem aí se prolongando há mais de 20 anos, tá? A evolução do perfil e da vantagem comparativa que o Brasil tem frente a outros países, de ter terra, chuva e, consequentemente, poder produzir grandes volumes agropecuários, digamos assim. A grande dúvida agora não é nem esse ano. A gente ainda vai ter uma boa produção de milho, isso vai gerar PIB interessante para o Brasil nesse ano, então a agropecuária vai continuar pontuando positivamente. O grande receio hoje é com o próximo ano, 2023, porque a gente está tendo problemas de preços nesses momentos e a decisão de semear no ano que vem e até mesmo engordar bovinos, suínos e aves para o ano que vem é uma decisão que agora o produtor tem que tomar e pelo quesito preço ele está sendo desestimulado a tomar essa decisão agora. Agora, Iago, não dá para a gente não mencionar as discussões que estão ocorrendo em Brasília em torno da reforma tributária. Eu li, inclusive, faz uns 2 dias que representantes do setor agro manifestaram
preocupação com o fim da desoneração de itens da cesta básica, e também integrantes da CNA e da Frente Parlamentar da Agropecuária defendem justamente que haja uma alíquota diferenciada para o agronegócio na reforma tributária. Como você tem avaliado essas discussões e quais são as perspectivas para a apresentação desse texto, que deve acontecer na semana que vem, inclusive? Eu, particularmente, acho que assim, a gente tem grandes espaços para melhorar o processo tributário no Brasil. Tá? A gente tem aí gargalos tributários no Brasil gigantescos e que podem sim ser resolvidos com uma simplificação do sistema. Então, a gente está vendo aí muita atuação de todos os entes para tentar formular uma reforma boa, tá? Acho que a reforma tributária é um texto que pode sim ser bom, mas tem uma grande problemática aí, que é: a gente tem um governo que está se dispondo a gastar mais dinheiro e está deixando claro para todos os entes, tanto do agro quanto do mercado financeiro, que ele quer gastar mais. E o grande problema de ter uma reforma tributária nesse meio é que não seria uma reforma tributária contracionista, reduzindo o imposto para a população. E essa é a nossa grande preocupação aqui, é que por ter um governo que vai propor essa reforma, que é um governo que já se diz que quer gastar mais, né, que está preocupado com os gastos maiores, a nossa preocupação é isso gerar, no final do dia ali, impostos mais elevados, um maior volume de impostos. A gente está acompanhando de perto, mas por enquanto, só o processo de simplificação tributário já seria benéfico, não só para o agro, mas acho que para a economia brasileira como um todo. Iago Travagini, head e analista da Agrifato. Eu vou pedir licença, Iago, peço que você, por gentileza, continue com a gente, que tem uma informação importante. Eu vou pedir para você comentar na sequência, porque o avanço da gripe aviária no Brasil tem preocupado pesquisadores e deixado o governo em alerta. Vamos acompanhar todos os detalhes com o Vitor Moraes. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação confirmou o foco de influenza aviária em aves silvestres localizadas próximas à Lagoa da Mangueira, no município de Santa Vitória do Palmar. É o primeiro caso no Rio Grande do Sul desde a chegada do vírus no Brasil. Também há a comprovação de 3 casos de aves silvestres migratórias contaminadas no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Vale lembrar que o Brasil declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional no dia 22 de maio, que vale por 180 dias. O infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, Celso Granato, explica que o risco para os humanos é pequeno. Com relação à parte humana, embora esse surto em aves selvagens já esteja ocorrendo há algum tempo, e já tenha tido casos em humanos, aqui na América do Sul já houve, na América do Norte já houve, a letalidade não parece alta e nem o número de casos parece que está explodindo. Então, por enquanto, eu tenho a impressão que o risco para o humano é relativamente pequeno. A gente ainda não está assim, super preocupado. Nesse momento, eu acho que o risco maior é econômico para criadores de aves. O Brasil é um país de referência mundial para a avicultura, sendo o principal exportador de carne de frango e um dos 10 maiores produtores de ovos. Juliana Ferraz, analista de mercado de aves da Exalc, USP, explica que até agora as granjas comerciais não foram afetadas, mas o setor está bastante apreensivo com o cenário atual, tomando todos os cuidados possíveis. O Brasil ele tem um protagonismo bastante grande quando a gente fala de avicultura de corte, tanto no mercado doméstico, porque é a proteína mais consumida aqui no mercado brasileiro. A gente consome uma média de mais de 45 quilos de carne de frango por pessoa. Ela é a proteína mais em conta, então se a gente for avaliar pela questão do impacto econômico, é muito significativo. A doença viral aviária é altamente contagiosa e afeta várias espécies de aves domésticas e silvestres, e ocasionalmente mamíferos como ratos, gatos, cães e até cavalos. Assim, é importante que a população fique atenta aos sinais e, se houver alguma ocorrência, o serviço veterinário oficial local deverá ser informado imediatamente. Pois é, um assunto que preocupa. Estamos recebendo o Iago Travagini, head de proteína animal e analista de agronegócio da Agrifato. Agora, Iago, é importante a gente explicar para a nossa audiência, né? O setor agro, claro, tem protocolos muito rígidos de segurança, mas como os especialistas, os players e produtores têm avaliado essa escalada no número de casos? Qual é o
potencial de prejuízo com esse cenário da maneira como está? Há preocupações em relação a uma escalada e o Brasil tem adotado as medidas adequadas? Queria que você nos trouxesse um raio-x dessa situação. Bem, vamos lá. Para já responder essa última pergunta, sim, o que a gente tem feito e até a adoção da emergência sanitária que foi declarada há cerca de 15, 20 dias é uma resposta do governo federal, do MAPA, do Ministério da Agricultura, do Pecuária e Abastecimento, para lidar com a situação, direcionar foco, dinheiro e ordenar as atitudes a serem tomadas em casos específicos, em casos de animais silvestres ou comerciais. Então, a gente tem lidado de maneira muito séria com isso, porque é um dos setores de proteína animal, um dos setores do agronegócio brasileiro que mais movimentam dinheiro. O Brasil é responsável por 1/3 do comércio global de carne de frango do mundo. Então, a gente é muito relevante dentro do contexto global. O interesse não é só nacional, é interesse internacional. Ponto. Sobre a gripe aviária. A gente vem lidando com o problema de gripe aviária desde 2021, 2022 no mundo, tá? Os Estados Unidos, no ano passado, teve 55 milhões de casos de gripe aviária em animais silvestres, comerciais, que foram animais que tiveram contaminações relacionadas à gripe aviária, seja de baixa ou alta patogenicidade. A gripe aviária vem caminhando para a América Latina desde o começo desse ano, na verdade, desde o fim do ano passado, e na nossa visão, a gente já vinha alertando todos os nossos clientes aqui sobre a chegada da gripe aviária. Afinal, a gente tem tráfego de animais, né? O processo migratório das aves é comum que atravesse entre Argentina, Uruguai, Brasil, principalmente no litoral brasileiro. Então era uma questão de tempo que chegasse ao Brasil e a gente já estava se preparando para isso. Antes mesmo de chegar, todas as feiras de animais, de aves, já haviam sido proibidas no sul do Brasil, como uma atitude para tentar conter a chegada da doença no Brasil. A partir de agora, né, que a gente já sabe, já são 13 e os casos estão aumentando, principalmente todos esses em animais silvestres, né, a gente não teve ainda nenhum animal comercial acometido pela doença. A partir de agora, a gente vai, obviamente, tentar conter ao máximo a doença e minimizar os riscos, né? Todos os animais que são capturados, que ainda estejam vivos, são abatidos, então a gente vai tentando contornar os riscos o máximo possível, mas caso a gente venha a ter algum caso em uma granja comercial, já há acordos pré-estabelecidos com 90% dos países compradores de carne de frango do Brasil, para que a exportação não seja interrompida, tá? A gente vai interromper nas zonas onde haja esse caso de gripe aviária, mas do resto das localidades que não sejam acometidas pela doença, a gente vai continuar podendo exportar. Se a gente tiver um problema sistêmico, o problema não é só brasileiro, e não só financeiro, tá? A gente vai ter se a gente tiver um problema sistêmico de vários casos de gripe aviária no Brasil como um todo, aí é um problema nacional e principalmente internacional. Como eu falei, 1/3 da carne de frango comercializada no mundo sai do Brasil. Então é um problema que pode sim se tornar grande, mas diante do que a gente tem acompanhado, não nos preocupa de bate-pronto, né? A gente está tomando aí decisões para contornar e conseguir controlar ao máximo a doença. Quero agradecer demais a participação do Iago Travagini, analista de agronegócio da Agrifato, participando e colaborando mais uma vez aqui com a gente na Jovem Pan News. Boa noite, grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.